que a gasolina está tão cara? Por que Bolsonaro não abaixa o preço da gasolina? Afinal, a Petrobras é do Brasil ou não é? O que está acontecendo? Se esse assunto te interessa, fica no vídeo que nós vamos explicar o porquê disso tudo. Muito bem, se você não me conhece, meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e o intuito desse canal é ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Mas fica difícil desse jeito, porque a inflação lá em cima, os preços das coisas só aumentando, inclusive da gasolina. E nós vamos explicar o porquê, a razão da gasolina estar tão alta, não só a gasolina, mas o etanol, o querosene, o diesel, etc. Pois bem, para entendermos melhor esta questão, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Lá no ano de 2016, no governo de Michel Temer, teve que mudar a política de preço da Petrobras, porque antes o governo tinha autonomia de abaixar ou subir o preço dos combustíveis. Isso porque a Petrobras é um monopólio e a Petrobras é autossuficiente. Ela extrai o petróleo, ela refina o petróleo e ainda distribui até chegar na bomba lá de gasolina. Funcionava da seguinte forma antes de 2016. Toda empresa tem os seus custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles custos que não mudam, como aluguel, energia elétrica, contratos e etc. Sempre vai estar ali. Agora, os custos variáveis você estima e durante um período você acaba obtendo um custo maior ou menor em relação ao período anterior. Só que quando acontecia um custo maior, era necessário e preciso alterar o preço do combustível para poder realmente ter lucro a Petrobras. Só que isso não acontecia, porque era um jogo político danado. Olha, todas as vezes, vocês sabem, que aumentava aí o preço dos combustíveis, a população ficava maluca, reclamava com razão. Aí o que o governo do PT fazia? Não vamos aumentar o preço. Aí o que aconteceu? A Petrobras parou de dar lucro. Além de dar prejuízo, as pessoas começaram a saquear o pouco de lucro que tinha. E foi se transformando em uma bola de neve, né? A Petrobras não conseguia respirar e teve um prejuízo aí de bilhões de reais. Mas o Brasil aprendeu, né? Teve o impeachment, Michel Temer assumiu e com Michel Temer ele resolve mudar a política de preço para poder fazer de fato a empresa começar a dar lucro, porque não fazia sentido uma empresa que não dá lucro. Isso acabava repercutindo no bolso do brasileiro, porque os funcionários tinham que continuar recebendo. Se a empresa dá prejuízo, quem colocava o dinheiro que está faltando lá na Petrobras? Eu e você. Pois é. Então o que aconteceu? Olha só, o Brasil ele é autossuficiente no petróleo. Ou seja, o Brasil ele não precisa de país nenhum, ele não precisa importar petróleo. Só que no ano de 2016 ele começou a importar petróleo demais. Por quê? Para poder ter lucro, porque o dólar sempre alto e vendendo barris de petróleo ao preço internacional começou a dar lucro para a Petrobras e ela precisava disso. Olha, a Petrobras é uma empresa mista. Como uma empresa mista, ela precisa também dar lucro para os seus acionistas, porque não faz sentido ter uma empresa que não dá lucro. Então, o governo ele é o sócio majoritário, ou seja, o governo manda na parada, mas também existe ali muitos acionistas que querem ver a Petrobras crescer, quer ver lucro, quer colocar dinheiro no bolso. Então, para poder respirar, a Petrobras teve que começar a exportar petróleo bruto e importar petróleo refinado para poder atender a demanda. Isso tem um custo. Quem paga? Eu e você. E para consolidar o sucesso da Petrobras, foi mudado lá no governo do Michel Temer a política de preço da mesma. O que aconteceu? O preço passou a ser atrelado ao dólar, ao preço internacional do barril de petróleo. Ou seja, galera, quanto mais o dólar sobe, mais o preço dos combustíveis irão subir. Quanto mais o barril do petróleo sobe, mais o preço do combustível também irá subir. É uma situação muito complicada, é basicamente aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É complicado pra caramba. Então, o governo sabe que se intrometer na política de preço dá ruim, a empresa começa a ter prejuízo. E o governo sabe que se continuar do jeito que está, a população vai ser prejudicada, correndo o risco de acontecer mais uma greve dos caminhoneiros aí, colocando-se em xeque o abastecimento geral que sustenta o povo brasileiro.
Talvez você esteja pensando, quem se ferra nessa história somos nós, população, e de fato é. Mas a situação é muito complicada, galera. Sabe por quê? Se o governo interfere na política de preço da Petrobras, ela vai começar a ter prejuízo, mesmo interferindo só um pouquinho. Olha, a Petrobras hoje ela tem 30% do lucro da operação. Se você interferir e falar assim, olha Petrobras, você não vai ter mais 30%, mas sim 20% do lucro. O restante nós vamos direcionar ao desconto lá na bomba. Se acontecer isso, a Petrobras vai continuar tendo lucro lá de 20%? Não, sabe por quê? Mesmo obtendo aquele lucro, o preço de mercado dela vai cair. Os acionistas vendo esta interferência começam a vender as ações e o preço de mercado dela cai, perdendo a credibilidade no âmbito internacional, dificultando ainda mais o processo de privatização da mesma. E se não correr para privatizar a Petrobras, fica mais complicado ainda, porque de 4 em 4 anos pode mudar o governo e vai chegar um doido lá que vai achar que a Petrobras é dele e vai interferir na política de preço, podendo comprometer ainda mais a economia do Brasil. Olha, se nós pararmos para analisar o preço do combustível aqui no Brasil em relação ao âmbito internacional, o preço do combustível nem é tão caro assim. O que encarece são os impostos. Olha, se você não sabe, se a gasolina chegou a R$6, 50% é imposto, R$3 é só de imposto. Olha, nós pagamos PIS/PASEP, nós pagamos o CID, nós pagamos o COFINS, sendo estes impostos federais. Nós pagamos também o ICMS, que é o maior, que é o imposto estadual. Fora o lucro que tem que ter o dono do posto, que tem que pagar funcionário, que tem que pagar aluguel e etc. Fora também a despesa de transporte e também o lucro da Petrobras. Isso tudo faz com que o combustível chegue até você nesse preço tão caro. Que merda, hein? Bolsonaro chegou até a zerar o imposto que incide sobre o diesel e meio que intimou os governadores a baixar também. Só que não tem como, nós estamos com déficit orçamentário e se abaixar imposto neste momento vai repercutir na educação, vai repercutir na saúde, vai ter que tirar de outro lugar. Galera, eu tenho uma notícia que não é muito boa, isso não vai mudar no governo Bolsonaro, porque ele já deixou claro que não vai interferir na política de preço da Petrobras. Por um lado é bom, mas por outro lado, para nós, população, é horrível, porque a gente vai continuar pagando R$ 5,50, R$6 aí na gasolina. Olha só, muita gente acha que dá para baixar o preço da gasolina sim, é só mudar a política de preço. Mas já falei aqui, é complicado pra caramba. Talvez você discorde de mim. Mas se nós estamos caminhando para uma política liberal, sem monopólio de instituição nenhuma, é necessário sim manter do jeito que está. Sabe por quê? Se você interfere na política de preço, perde a credibilidade da empresa, o valor de mercado dela vai cair e o Brasil não vai conseguir privatizar essa estatal. Se você entende do assunto, coloca a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que deve interferir na política de preço? Você acha que a Petrobras deve ser privatizada, sim ou não? Outra coisa, talvez você esteja se perguntando por que o etanol também está subindo se não tem nada a ver com o petróleo. Pois é, por causa da oferta e da demanda. Se você tiver um etanol muito diferente do preço da gasolina, a demanda por este produto vai aumentar demais e vai acabar faltando. É por isso que se a gasolina subir, o etanol também vai subir e o diesel também vai subir um pouquinho, tá galera? Galera, esse foi o vídeo, explicar para vocês a razão, o motivo dos preços altíssimos aí dos combustíveis, tá? Espero que tenha sido esclarecedor, relevante e show de bola. Se você tem as ações da Petrobras, tome cuidado, a gente não sabe o cenário de amanhã, não sabemos aí o que pode acontecer. Eu não invisto em estatal, justamente por causa desse jogo político. Hoje é o Bolsonaro que está falando que não vai interferir, mas teve uma ameaça lá de interferência. Amanhã pode ser o PT no poder e vai interferir com certeza e as ações dela vai cair e quem é acionista corre um grande risco de perder dinheiro. É por isso que eu não invisto, tá? Galera, tamo junto. Até a próxima e valeu!